Queridos, a paz do Senhor, irmãs e irmãos, amém? Amém. Quero agradecer o pastor Edvanir pela confiança mais uma vez, de me delegar a mensagem desta noite. A nossa campanha está aí vencendo a depressão e a ansiedade, não é isso? E a Bíblia está recheada desse assunto. Parece que não, mas quando o pastor Edvanir me incumbiu dessa missão, eu fui pesquisar, apesar de a gente ter ouvido já, das quartas-feiras anteriores, mas como tem esse assunto na palavra de Deus. E Jesus, já prevendo que isso iria acontecer nos nossos dias, aí eu quero ler com os irmãos, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Só esse versículo, Mateus, capítulo 11, verso 28. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só que mensagem, irmãos. Aí é Jesus fazendo o convite, fazendo o convite. Jesus já demonstrava preocupação do que estaria para vir no futuro, das pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, e isso nada mais é do que nós traduzimos hoje em depressão, não é isso? Nós traduzimos hoje em depressão, não é? O que é a depressão? O que significa a depressão? Quais são os sintomas da depressão? É o quê? Baixa autoestima, pessoa se sente tristeza profunda, insônia ou sonolência, angústia, uma angústia que não passa, uma amargura, um medo sem explicação, isolamento, a pessoa se isola de tudo, se fecha no quarto. Uma certa vez eu e a Marisa fomos ver um apartamento para comprar de uma moça que estava em depressão. Irmãos, até hoje a gente lembra daquele quarto, todo riscado de preto as paredes, uns desenhos. A menina ficava trancada o tempo todo no quarto, porque nós fomos ver o apartamento, então nós entramos, foram mostrar o apartamento. Olha que situação. Apatia, dor no corpo, dor na alma, desânimo, e um vazio que a pessoa não consegue expressar. Esse vazio que ela sente por dentro. E o interessante, irmãos, que às vezes as pessoas estão do nosso lado sentindo esse vazio e a gente não percebe. Os familiares normalmente são os últimos a perceber os sintomas, não é? Eu trabalho com muitas pessoas e eu conheço uma que tem tudo para ser feliz. Ela é bonita, é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tem uma situação financeira estável, tranquila financeiramente, a família, os pais são médicos, tem clínicas aqui em Maringá.
ela tem apartamento, ela tem casa, tem um bom carro, ela cuida da parte financeira de toda a família, ela que gerencia tudo. Mas ela tem um olhar triste, que dá dó de ver. E aí eu conversando com um colega nosso, que também a conhece, eu falei, olha, aquela pessoa ali, sabe, eu vejo ela com uma tristeza, com uma amargura. Ele falou assim, Zé, ela falou para mim que ela sente um vazio dentro dela, que ela se sente bem quando ela está aqui trabalhando conosco, e nos finais de semana, como ela cuida da parte financeira da família dela, ela fica sábado e domingo trabalhando no escritório, cuidando da parte financeira, mas quando ela chega em casa, ela não tem vontade de passar da soleira da porta. Ela mora sozinha. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu preciso ter uma oportunidade para falar com essa pessoa. Eu preciso de uma oportunidade. E comecei a orar nesse sentido. Eu preciso de uma oportunidade. Mas veja, tem algumas pessoas que entram em depressão por uma questão financeira, é rica e tal, perde tudo, entra em depressão. Outros entram em depressão por uma questão emocional, um casamento que não deu certo, um namoro que não deu certo, um relacionamento frustrado, aí acaba se deprimindo e se isolando. Outros entram em depressão porque deseja muita coisa e não consegue nada. Outros entram em depressão porque não gosta da vida mesmo, não se gosta, olha no espelho e fala, tu é feio. Né? Eu, quando era jovem, eu olhava no espelho e falava, como eu sou feio. Né? Eu melhorei um pouco depois que eu casei com a Marisa. Né? Ela cuidou melhor de mim. Mas o que acontece? Né? As pessoas têm esse sentimento. Então, e Jesus, percebendo isso, ele fala o quê? Primeiro, ele faz um convite. Vinde. Todos, não é um ou outro, são todos. Que estão sentindo o quê? Que estão cansados, que estão oprimidos, que estão ansiosos, que estão depressivos, que, sabe, que não sente mais alegria. E a Bíblia reconhece essa dor emocional profunda. A Bíblia reconhece essa dor emocional profunda. E aí eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre 3 grandes homens de Deus na Bíblia que ficaram em depressão, tiveram um estado depressivo em algum momento de suas vidas. Elias, Davi e Jó. Veja, queridos, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 4, diz assim, e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer. Então orou assim, olha o profeta Elias, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Essa é uma linguagem atualizada, a linguagem de hoje. Então, como nós estamos num tema muito atual, eu quis trazer uma linguagem mais na linguagem de hoje. Olha só, a situação do profeta, já chega, ó Senhor Deus. Primeiro, isso daqui aconteceu depois que ele faz descer fogo do céu, queima o holocausto, elimina os profetas de Baal, e aí Jezabel ameaça ele de morte, e aí com medo ele foge. E ele sentiu um desânimo tão grande, que
Ele vai para o deserto. Gente, deserto traz alguma coisa boa? Quando a pessoa está em depressão, parece que ele está num deserto, ele se isola, ele fica sozinho. Não é? Parece que é só ele no mundo, só ele sente aquela angústia, só ele sente aquela dor. E o profeta Elias estava sentindo medo. A situação dele não era fácil. Aí ele vai para o deserto e anda um dia inteiro, olha só. Ele anda um dia inteiro. E aí, depois de um dia de caminhada, que não deve ter sido fácil, no deserto, cansado, fadigado, ele chega debaixo de uma árvore, a Bíblia fala de um zimbro, deita ali e dorme. Veja, ele fica ali à sombra da árvore. E o sentimento dele era assim, agora chegou. Cheguei no meu limite, Senhor. Olha, ele falava com Deus, hein? Tanto que a palavra de Deus fala que a palavra ainda estava na boca dele, o fogo desceu e queimou aquela lenha, queimou, até secou a água que ele tinha que volta, aquele carneiro, aquele animal que estava ali no local, desapareceu, queimou tudo, ele mostrou que estava ligado com Deus. E aí ele fala, chega, não dá mais, não quero mais, a minha vontade é de morrer. Faz o seguinte, tira a minha vida. O profeta Elias, quando ele vai para o deserto, ele busca o quê? Isolamento. Que é um dos sintomas da depressão, a pessoa se isola. Agora, cuidado que tem umas pessoas aí dizendo que estão depressivos, eu que trabalho com RH, tem hora que dá vontade de pegar na orelha da pessoa e falar assim, toma vergonha e vai trabalhar. Tem desses casos. Teve um que trouxe atestado, depressão. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, entra lá no Instagram da fulana de tal. E ela de atestado médico. Uma foto dentro de um carro com um sorriso de orelha a orelha escrito, indo para a Bahia. Falei, depressão, né? Então assim, tem que tomar cuidado. Mas tem muita gente com depressão. Muita gente assim. E o profeta Elias estava nessa situação. Ele busca o que então? O isolamento. Nesse isolamento ele quer o quê? Se esconder de tudo e de todos. Se esconder de tudo e de todos. Por quê? Porque ele está abatido. Ele desanimou. Depois que ele foi ameaçado de morte, ele foge. Ele está desanimado. Ele perdeu a vontade de viver. Olha a situação do profeta. A ponto de dizer assim, chega, basta, não quero mais, este é o meu fim, eu quero mesmo é morrer, tira a minha vida, acabou para mim. Olha que situação. Então, queridos, o isolamento só traz o quê? Desespero. Quando ele for, e aí Deus ainda vai, depois, ele entra numa caverna, né? Deus cuida dele, manda pão, manda água, fala para ele, agora continua a caminhada, ele vai, depois ele entra numa caverna, ele dorme ali de novo, não é? Aí Deus fala com ele depois, não, você não é o único não, eu tenho lá 70 mil, que ainda me servem, tenho preservado. E aí,
Tem um vento, a Bíblia fala que Deus não estava no vento, um terremoto, Deus não estava no terremoto. Aí depois, uma voz mansa, suave, aí era Deus conversando com ele. Vai, Elias. E aí Elias se coloca na presença de Deus. Então, qual o resultado dessa situação do profeta Elias? O resultado é o seguinte, meus irmãos: Deus cuidou de Elias. Deus cuidou dele. Mandou pão, mandou carne, água. Deus cuidou dele. Não faltou nada para o profeta. Aí ele retoma a sua vida e continua, e chegou a ser o profeta que não viu a morte. Olha que situação. Mas primeiro, ele passou por aquela situação de depressão. Deus cuida. Elias, ele se reanima, e ele segue o caminho que Deus mandou. Deus falou: vai no caminho que eu vou te mostrar. E ele vai no caminho que Deus mostrou a ele. Então, quando você começar a sentir tristeza, angústia, dor, não se isola. Esta pessoa que eu conheço, que eu acabei de falar, ela mora sozinha, ela se isola, conversa pouco, trabalha no local que tem mais 6 pessoas, quase não conversa. Quando eu vou no setor, eu faço questão de cumprimentá-la. Tudo bem? Como é que está você? Aí ela sorri: não, estou bem. Eu, graças a Deus. Aí eu vou começar, agora eu vou intensificar minha oração, para Deus me dar a oportunidade. Mas ela está isolada. É isso que o profeta Elias fez. Se isolou. Nós não podemos nos isolar, de forma nenhuma. Amém, queridos? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre Jó. Isso. Segundo ponto é: acredite, você tem muita força. Nós temos muita força. O Jó, lá no capítulo 3, tem os versos 3 e 11. No 3, a situação de Jó estava tão complicada que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Maldito o dia que nasci. Maldita a noite que disseram: já nasceu, é homem. Tem outras traduções que falam assim: eu poderia ter morrido no ventre, ou eu já poderia ter nascido morto. Olha a situação de Jó. E a situação dele, todos nós aqui conhecemos, não era fácil. Um homem rico, um homem que tinha tudo, tinha filhos, filhas, respeitadíssimo no mundo da época, na sua região. Todo mundo queria fazer negócio com ele, porque o homem era honesto, era correto, justo, tão justo, que o capeta chega diante de Deus, e Deus pergunta para ele: viste o meu servo Jó? Vi, mas também, vai lá. Então, ele era, veja, Jó era tão justo, que de toda a terra, Deus fala com o diabo sobre Jó. Devia ter muitos homens que serviam a Deus naquele momento, naquele período, naquela região, mas os olhos de Deus estavam em Jó. E aí de repente chega um servo: meu senhor Jó, morreram os seus animais, meu senhor Jó, vieram os inimigos, meu senhor Jó, veio um vento, caiu a casa, seus filhos morreram todos. Olha, ele tinha tudo para entrar em depressão mesmo, é óbvio.
A situação de depressão de Jó era tão grande, a dor na alma dele era tão grande, que ele deseja que não tivesse nem nascido, ou tivesse nascido morto. A morte para Jó naquele momento seria um verdadeiro alívio. Nós não amaldiçoamos o dia que nascemos, porque nós não passamos pela situação de Jó. Não é verdade? Mas a situação dele era cruel. Veja, a situação de Jó, de depressão, era a mesma do profeta Elias. O que o profeta fala embaixo da árvore? Já basta, tira a minha vida. Eu quero morrer. E Jó amaldiçoou, ele estava falando, por que eu nasci? Para passar por essa situação. Então a situação de Jó era cruel, irmãos. Ele não tinha mais força. A tristeza consumia Jó, por fora e por dentro. A alma dele estava abatida, o sofrimento estava sobre ele. Olha que situação. Não era fácil. Deus me livre de passar pela situação de Jó. Deus me livre. Mas a dor dele era na alma. Era na alma. No capítulo 19, no verso 25, após Jó se queixar das acusações dos seus amigos, e olha, antes das acusações, eles ficaram sentados 7 dias em verdadeiro silêncio. Ninguém conversava, e depois começaram a conversar para acusar Jó. E qual foi o resultado de tudo isso? Após Jó se queixar das acusações dos seus amigos, o que ele faz? Ele vai orar pelos seus amigos. Então Jó busca uma força dentro dele que ele não imaginava que tinha. Ora, ele estava doente, ele estava na terra, ele estava jogando cinza nas suas feridas, se coçando com um caco de telha, e os amigos dizendo, você pecou, você errou, e ele falava, não pequei não, não cometi nenhum pecado grave, não é possível, você está sendo castigado, e ninguém é castigado desse jeito, se não comer o teu pecado, não, imagina, Jó não arredou o pé, mas a dor dele era na alma, mas aí queridos, ele busca essa força, de dentro dele, não sei como, porque não deve ter sido fácil, e aí buscando essa força interior, ele começa a orar pelos seus amigos, e depois ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, olha só, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo, eu saí do topo para a terra, eu saí da saúde para a doença, eu saí de pai de família para não ter ninguém mais para estar comigo, mas eu sei que o meu, ele busca uma força, que pastor eu não sei se eu teria, sinceramente eu não sei se eu teria, se eu tivesse na condição de Jó, é uma força que, e aí, a Bíblia diz que quando Deus muda o cativeiro de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos, olha que coisa, depois de ter amaldiçoado até o dia que, sabe, que ele nasceu, até o dia que ele nasceu, ele falou assim, a dor era na alma, mas ele consegue reverter aquela situação depressiva, quando ele
ora pelos seus amigos, quando ele expressa: eu sei que o meu Redentor vive. E aí a história vocês conhecem, ele recupera tudo em dobro, Deus dá em dobro para ele, porque ele permanece, Deus muda o cativeiro de cada um que quiser essa mudança. Se você quiser, Deus muda o cativeiro. E uma depressão nada mais é do que um cativeiro, sim ou não? Sim, a pessoa está cativa ali daquela situação, a situação dele não é fácil, mas se quiser, Deus muda essa situação. Um outro ponto que eu quero falar com os irmãos, muda lá, queridos, isso, o terceiro ponto: não chore e não se desespere, Deus é seu refúgio. Não chore, não se desespere. E aí, nós vamos em Davi. E o Salmo 42, olha lá, o verso 3, a parte A diz, aí é uma linguagem atualizada, tá, queridos? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Ele chorava dia e noite. Olha a situação que estava enfrentando o rei Davi. O verso 5a, porque estou tão triste, porque estou tão aflito. Na minha Bíblia diz, porque estás abatido, essa é a linguagem que a gente mais conhece, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, não é? E o verso 11a diz, repete, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Ou, porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Lá no verso 43, no Salmo 43, o verso 5, ele repete a mesma coisa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? A situação do rei Davi não era fácil. Ele estava com uma dor na alma, que só eu, graças a Deus, nunca passei por um momento depressivo. Aliás, eu acho que eu sou até muito cuca fresca para essas coisas. Mas assim, já conversei com pessoas que estão em depressão, que já passaram por isso, e fala que é uma dor na alma que não tem remédio que cura, não tem nada que tira aquilo de dentro. Talvez aqui tenha alguém que já passou por isso, mas diz que é uma coisa que não sai, é dia, noite, noite e dia. Talvez por isso, né, o rei Davi disse, choro dia e noite, e as minhas lágrimas me são o meu alimento. Porque a pessoa não... Conhecia algumas pessoas que tinham tudo. Há pouco, o ano passado, no meio do ano, uma pessoa também bonita, bem casada, uma família bonita, com filhos, morava num apartamento grande, resolveram comprar uma casa, compraram uma bonita casa, um belo sobrado, aqui, perto da Praça das Antenas, aqui, e resolveu parar com a vida. Então, é difícil, porque é uma coisa que como a gente não, por mais que a gente fale, a gente não passou por isso, né, não sentiu, a gente pode falar o que quiser, mas é algo, segundo que eu conversei, é algo que não sai, diz que não sai. Quando consegue dormir um pouquinho, acorda, aquilo vem, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor, aquela tribulação,
aquela perturbação, aquela ansiedade. Diz que é uma ansiedade, uma coisa constante. E Davi estava assim. Davi estava assim. A dor de Davi, como eu disse, era na alma, era no interior, era de dentro para fora. Quando a dor é física, a gente consegue apontar, né? Estou com uma dor do lado direito, do lado esquerdo, na perna direita, na perna esquerda, no pescoço, dor de cabeça. A gente consegue dizer onde é. Mas quando é na alma, não tem aonde apontar. É na alma. E o rei Davi estava naquela situação. Ele estava daquele jeito. E como fazer? E aí, queridos? Qual o resultado dessa situação do rei Davi? Ele se coloca na presença de Deus. E aí ele resolve, então, confrontar aquele estado de depressão com a esperança que ele tinha em Deus. Ele confronta aquela depressão. Ele confronta aquela situação. Ele fala que Deus é para ele o socorro. Deus é para ele o refúgio. Então ele vai confrontar aquela situação. E aí ele espera em Deus. Ele espera que o socorro viesse de Deus. E quando ele espera em Deus, ele recebe vitória e se torna, vou dizer aqui, o maior rei que Israel já teve em toda a sua história. Respeitado até os dias de hoje. Mas ele confronta. Veja que ele não fica diferentemente de Elias, que se isolou, ele não se isola, ele confronta. A situação dele era angustiante. Ele estava extremamente depressivo. Para ele dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Ou seja, era lá no interior. Por que você te perturbas dentro de mim? Porque a minha tristeza é muito grande. Mas ele confronta tudo isso. Ele espera em Deus e Deus vai recompensá-lo. Veja, queridos, isso é bênção de Deus, né? Mas eu falei de 3 homens, eu quero citar 2 personagens mais recentes, muito conhecidos, e que passaram por situações depressivas. Lutero é um, morreu em 1546, Martinho Lutero é um, que passou por uma situação depressiva. Charles Spurgeon é outro, considerado o príncipe dos pregadores, teve uma depressão clínica severa, por conta da pressão que ele sofria do ministério. Então, homens ligados a Deus, que tiveram situações depressivas. Porque Lutero foi isolado de toda a igreja, a ponto de ser excomungado. E ser excomungado naquela época não era fácil, aonde havia uma dominação religiosa no mundo. Então, são homens que passaram por essas situações. Irmãos, a depressão, ela é um vazio inexplicável. Não tem como explicar. Por mais que psiquiatras, psicólogos tentem, eu creio que não dá para explicar. Por mais que a pessoa tente sozinha, ela não consegue preencher aquele vazio interior. Sozinha não. Por isso que o apóstolo Pedro disse, para lançarmos sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. Está lá em 1 Pedro, lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. É isso que nós devemos fazer, lançar sobre ele. Então, eu li Mateus 11, 28, porque Jesus, e esses homens,
Eles aceitaram esse convite, mesmo bem antes de Jesus, claro, né? Mas eles se colocaram diante de Deus. E a mensagem hoje continua sendo a mesma. Nós precisamos nos chegar a Jesus. Porque muitas vezes o nosso dia a dia nos oprime. É uma doença, é um filho, é o trabalho, é uma situação conjugal, nós temos N situações que podem nos oprimir, mas o nosso refúgio e fortaleza é Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Eu encerro aqui esta mensagem dizendo a você: lance diante de Jesus toda a sua ansiedade, e Ele é bom demais para te socorrer. Amém?